Olha só, o primeiro passo para conseguir o acesso a uma empresa, na maior parte das vezes, é enviando um currículo. Você sabe montar um bom currículo? Lembrando que ele é a carta de apresentação do seu perfil profissional. Então, para falar sobre isso, nós convidamos a especialista em RH, Bruna Almeida. Oi, Bruna, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por aceitar nosso convite. Começo perguntando o seguinte para você. Qual que é o primeiro passo, quem vai montar o primeiro currículo? Bom, o primeiro passo é você ter seriedade, né, nas informações, ser verdadeiro, porque o seu currículo é o seu cartão de visita, né? Esse é o primeiro passo. O que não pode faltar nesse currículo? Bom, o que não pode faltar são os dados, né? Os dados pessoais, contendo o telefone atualizado e também o e-mail. Muita gente peca no e-mail porque o currículo é um currículo, ele tem que ser formal. Muita gente coloca gatinha@hotmail, então não pode, gente, tem que ser mesmo essa parte profissional mesmo, formal. Uma dúvida que muita gente tem ainda é a questão de números de documentos. Por exemplo, colocar o documento, o número do CPF, do RG, isso não existe mais, né? Isso não existe mais, é uma coisa que você pode poupar. Então me diz uma coisa, endereço deve ser colocado também da pessoa? Endereço, idade, se é casado, se é solteiro, quantos anos tem, né? Dependendo da vaga, a gente assim, recebe se realmente quantos anos eles querem essa pessoa, né? Então, assim, a gente vai estar, se é casado, se é solteiro, isso são dados, assim, pessoais necessários. E a questão, por exemplo, do número de experiências profissionais. Quem tem experiência profissional vai colocar quantas últimas? Todas? Às vezes tem gente que trabalhou em 15 empresas, não vai colocar todas, ou vai colocar todas? Qual que é a melhor indicação? Bom, vamos supor, se a pessoa ela vai concorrer para uma vaga de vendedora e sempre todo o trabalho que ela fez foi de vendas, então ela vai fazer um currículo padronizado. Agora, se ela já foi balconista, se ela já trabalhou em vendas, se ela já trabalhou na parte doméstica, no financeiro, e ela vai concorrer para uma vaga de financeiro, então ela não vai colocar todas essas informações, não vai confundir o empregador, né? Então ela vai fazer um currículo específico para aquela área que ela está concorrendo. E, por exemplo, no fim do currículo tem muitas pessoas que colocam lá qualificações, características. Tenho boa habilidade em comunicação, sei trabalhar em equipe, são clichês do dia a dia. É importante ter ou hoje em dia já não se usa mais? Olha, é importante ter, mas na verdade quem vai vender o seu currículo, na verdade, é você mesmo na hora da sua entrevista, né? Você tem que ser bom. Se lá você fala nas qualificações que você realmente é comunicativo, você tem que mostrar isso na hora da entrevista. A entrevista é hora de checar as informações, Com né? certeza. A gente sabe que muita gente peca na hora de fazer o currículo. Nós separamos aí os 4 principais erros que são comuns. Vamos colocar aqui no telão para a gente poder observar. Por exemplo, usar fotos em momentos descontraídos ou, se não, fotos de redes sociais. É um erro bastante comum, né? Isso nunca pode acontecer, mesmo porque a foto ela é opcional. Né? Não é obrigatório ter a foto no currículo, mesmo porque hoje as pessoas, a empresa exige somente, às vezes promotora, né, que precisa de um perfil, né, mais assim adequado com a empresa, mas hoje não tem a necessidade de foto. Mas se você quiser colocar foto, não coloca embalada, não coloca uma foto formal. Nada de selfie. Nada de selfie. Vamos colocar agora o próximo erro que é bastante comum: informar qualificações que não existem. Muita gente chega lá e coloca, olha, fiz tal curso, fiz tal qualificação, tenho tal conhecimento em determinada língua. Se você não sabe, não adianta colocar que mais cedo ou mais tarde a mentira aparece. Com né? certeza, e aí a consequência vem a demissão, né? E como que funciona? A pessoa, vamos supor, não tenho nenhum segundo ou terceiro idioma. Então não coloca nada. Não coloca nada. Você tem que ser verdadeiro em todas as informações. Legal. Vamos Sempre. agora para o próximo erro, para a gente conseguir fugir realmente do erro. Elaborar um currículo com muitas páginas. Chega lá aquele calhamaço de folha, 3, 4, 5, 6 folhas. Erro ou acerto? É um erro, porque o currículo tem que ter no máximo 2 páginas, então você tem que ser muito objetivo no seu currículo, com todos os dados necessários, mais seu objetivo. E me diz uma coisa agora, o próximo erro nós vamos colocar aqui no nosso telão é entregar currículo sujo, amassado ou desatualizado. Aí você fala, olha, Casagrande, isso não é muito comum, mas dependendo do tipo de vaga que buscar, tem muita gente que chega com o currículo dobrado dentro da bolsa, às vezes com uma mancha, caiu alguma coisa em cima e acaba entregando. Isso não pode, né, É um péssimo cartão de visitas. Com certeza. Não vai ser contratado. E como que é? Qual é a melhor forma? Mandar por e-mail ou entregar pessoalmente na empresa? Olha, as duas formas são viáveis, né? Mas eu acredito que pessoalmente é melhor. Porque daí a gente já se conhece, a gente já faz a entrevista, né? É bem mais bacana pessoalmente.
Você sabe por que você não tem um emprego? Porque você não sabe como conseguir um. Se você soubesse, estaria empregado. Quer saber como conseguir um emprego? Então presta bastante atenção no que eu vou lhe falar agora. A maioria das pessoas, elas não estão preparadas para passar no processo de recrutamento e seleção. Tem gente muito boa que não sabe nem preparar um currículo, inclusive gestores e ex-gestores de empresas, acredite se quiser. Mas o problema não é apenas o currículo. O problema é que a maioria das pessoas não sabem como passar em todo o processo de recrutamento e seleção. E pior ainda, não sabem como e onde buscar oportunidades de emprego. Existe um jeito certo, rápido e eficaz de conseguir emprego. E com certeza não é espalhando currículos por aí. Só para você ter uma ideia, 36% dos empregos eles são conquistados com relacionamentos, 30% através de contatos com empregadores em potencial, 14% anúncios em jornais, 13% agências de emprego e 7% outros meios. No entanto, ter apenas essa informação não vai te ajudar muito. A única coisa que essa informação te ajuda é saber que vale mais a pena investir energia na sua lista de contatos e buscar empregadores em potencial do que outros meios. Só que ainda está faltando saber como passar em todo o processo de recrutamento e seleção, que consiste em vencer, no mínimo, de 6 a 8 etapas. Vou te dar alguns exemplos. A triagem, que é a escolha do currículo. A entrevista por telefone ou Skype para a conferência do seu currículo, o teste de lógica, a primeira entrevista de emprego, que pode ser uma entrevista básica ou uma entrevista matadora, as dinâmicas de grupo, o teste psicológico e a última entrevista, que normalmente é feita pelo gestor da área. Aí eu te pergunto, você está preparado para passar em todas essas etapas? Eu posso lhe garantir que você não está preparado. Sabe por quê? Porque nunca te ensinaram como fazer isso. Só para você ter uma ideia, existem centenas de pessoas muito boas que não conseguem nem passar na triagem, ou seja, na escolha do currículo. Não porque elas não sejam boas, pelo contrário, elas são ótimas, mas não sabem como preparar um currículo que brilhe. Ok, então vamos supor que seu currículo foi escolhido, mas ainda assim você tem todo o processo de recrutamento e seleção para passar. E é aí que a maioria das pessoas fica pelo caminho. Nunca te ensinaram sobre o que acontece no processo de seleção. Você nunca teve acesso a um curso que te preparasse de verdade para você poder vencer as etapas do processo de recrutamento. Ou seja, você sempre está na desvantagem. E infelizmente, eu tenho que te dar uma má notícia. Lembra que eu te falei sobre aqueles dados que mostram que 14% consegue emprego através de anúncios em jornal e 13% consegue emprego através de agências de emprego? Primeiro, eu preciso dizer que é sempre muito bom criar oportunidades de emprego. Atualmente existem aí muitas empresas que você cadastra seu currículo e paga uma mensalidade entre 50 a 70 reais por mês. Empresas como a Cato, Manager, Vagas.com. Bom, na verdade, a má notícia não é ter que pagar 50 a 70 reais por mês ou ter apenas 14% de chance de ter um emprego. Como eu disse, aumentar suas possibilidades de conseguir um emprego é sempre muito importante, mas você precisa lembrar que essas empresas, elas colocam você em evidência para uma oportunidade de emprego. Elas não te dão a certeza de que você será contratado, porque na verdade essa é sua responsabilidade, ou seja, ter um currículo adequado e um método que funcione. É sua responsabilidade fazer seu currículo brilhar, passar nas entrevistas e em todo o processo de recrutamento e seleção. E se você tem um método e sabe como passar em cada etapa de recrutamento, você com certeza vai encontrar possibilidades reais de emprego, vai transformar essas oportunidades, essas possibilidades em oportunidades e depois transformar as oportunidades em emprego. Isso com certeza vai te dar maior vantagem competitiva. Aí eu te pergunto, quer estar com a vantagem? Quer ter maior vantagem competitiva? Então imagina conhecer todos os segredos, tudo o que acontece por trás dos bastidores. Será que se você tivesse acesso a um conteúdo que te revelasse os segredos do recrutamento e seleção
que te ensinasse a como passar no teste de lógica, no teste psicológico, a responder as perguntas de maneira assertiva e correta das entrevistas e tudo mais? Será que se você tivesse essas informações, você conseguiria um excelente emprego ao invés de conseguir qualquer emprego? Gente, é sério. Imagina saber quais são as perguntas feitas nas entrevistas e saber como responder. Agora imagina se você tivesse um simulador de entrevista que te ajudasse a treinar para passar nas entrevistas. É disso que eu estou falando. Eu quero te apresentar o primeiro curso que mostra todos os segredos do processo de recrutamento e seleção, que tem não apenas um, mas 3 simuladores de entrevista. Você vai saber como preparar um currículo, quais as perguntas feitas nas entrevistas, como preparar as respostas, como se preparar para o teste de lógica, o teste psicológico, como participar tendo destaque nas dinâmicas de grupo e muito mais.